Olá, sou a Corne Berveglieri, aluna do terceiro ano de Logística, e essa é a lista de exercícios genética 1. Bom, vamos começar com a primeira atividade. É uma doença de base genética responsável por uma malformação em patas de uma determinada espécie X, sendo o alelo recessivo A responsável pela doença. Uma fêmea normal, azão, azinho, foi cruzada com um macho normal, azão, azinho. Qual a probabilidade de, em 3 nascimentos, 2 serem doentes e 1 normal? Bom, primeiro vamos fazer a distributiva. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho. Como o alelo recessivo, azinho, azinho, é o que determina a doença, então a probabilidade de, nesse casal, ter filhos recessivos com a doença é de 1/4. E de ter filhos normais é de 3/4. Mais doentes. Bom, para serem 2 doentes e 1 normal, vai se fazer a multiplicação das probabilidades. Então, vai ser 1/4 de doente vezes 1/4 de doente vezes 3/4 de normal. Isso vai dar 3/64. Vão ser, assim, 3 nascimentos com 3 probabilidades distintas, podendo ser normal, doente, 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 normal, doente, 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 normal. Bom, agora vamos pegar essa probabilidade aqui de ter 2 doentes e 1 normal, 3/64, e multiplicar pelas 3 probabilidades de nascimento. Então, vai ser 9/64. Então, a probabilidade de em 3 nascimentos 2 serem doentes e 1 normal é de 9/64, ou aproximadamente 14%. Aqui, na atividade 2, é sobre uma determinada malformação óssea de pés e mãos com herança autossômica dominante. Então, se em heterozigose, houver heterozigose, vai ser doente. Porém, esta doença não manifesta em 30% dos heterozigotos. Então, vamos a A. Que genótipos podem ter as crianças clinicamente normais desse casal? Bom, o casal a mulher é heterozigótica e apresenta essa alteração, e o homem é homozigótico ao alelo normal. Então, o homem é azão, azão, e a mulher é azão, azinho. Vamos fazer a distributiva. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azão. E azão, azinho. Então,
50% destes vão ser heterozigóticos para o gene normal. Então, azão é normal. E azinho também tem possibilidade de ser normal, sendo 30% de chance de ser normal. Então, as crianças clinicamente normais desse casal podem ter os genótipos azão e azinho, pois o azão vai ser sempre clinicamente normal e azinho tem 30% de chance de ser normal. Genótipos azão e azinho. Letra B. Qual a probabilidade de uma criança que esse casal venha a ter não apresente as alterações de pés e mãos? Bom, como foi dito na A, 50% é azão. E eles não vão ter alteração. E 50% é azinho. E desses 50%, 30% não manifestarão. Não manifestarão. Então, para saber o total dessas crianças que não vão apresentar alteração, vai ter que ser feito primeiramente 30% desses 50%. Desses 50%. Dando 15% desses 50%. Então, vamos fazer a soma. 50% do azão vai ser normal e 15% do azinho vai ser normal, dando 65% de probabilidade de uma criança não apresentar alterações de pés e mãos. 65% de chance de não apresentar alteração. Vamos a 3. Bom, a questão 3 se trata da pseudocondroplasia, sendo um tipo de nanismo pelo alelo D autossômico dominante. Porém, se pensava que o genótipo desão ou desão poderia apresentar o nanismo, porém, desão é letal. Então, A. Quais são os genótipos de cada indivíduo do referido casal? Considerando um casal de anões pseudo-acondroplásticos. Como eles são anões, eles apresentam o alelo D autossômico dominante. E como o desão é letal, então ambos vão apresentar desinho de ambos indivíduos. Letra B. Caso a mulher deste casal venha dar à luz a uma criança, qual é a probabilidade dela nascer geneticamente com a pseudocondroplasia? Bom, ambos são heterozigóticos, então vamos fazer a distributiva. Desinho. Desinho. Porém, o desão não vai contar, pois é letal. Então, vão contar apenas 2/3, pois desinho
homozigótico, não apresentando a doença. Então, 2/3 é a probabilidade dessa criança nascer geneticamente com a pseudoachondroplasia é de 2/3 ou aproximadamente 67%. Letra C. Como o casal já tem 3 crianças com pseudoachondroplasia, qual a probabilidade de, em eventual quarto nascimento, a criança também nascer afetada? Bom, já ter nascido outras crianças com a pseudoachondroplasia não interfere na probabilidade de um quarto nascimento, nascer com pseudoachondroplasia. Então, vai ser a mesma probabilidade da letra B, de 2/3. Letra D. Se o casal tem planos para ter uma menina normal em relação a esta condição genética, qual a probabilidade que se espera desse evento? Bom, sabe-se que a probabilidade de se ter uma menina é de 50%, menino e menina. E vai multiplicar com essa probabilidade referida aqui, que é de nascer normal. Então, é de 1/3. Multiplicando-se isso, a probabilidade de esse casal ter uma menina sem a condição genética é de 1/6. Letra E. Em uma outra família com 3 meninas e 2 meninos, perdão, todos apresentando a pseudoachondroplasia, quantas dessas crianças são homozigotas no loco correspondente a esse tipo de nanismo? Bom, será nenhuma, pois, como dito no enunciado, o alelo desão, que é o que indica a pseudoachondroplasia, é letal. Então, a probabilidade de ser homozigoto no loco correspondente a esse tipo de nanismo é 0, é nenhuma. 4. Pelagem de coelhos. As imagens mostram alguns fenótipos em coelhos. Sabe-se que o alelo Czão determina a pelagem selvagem. O alelo CH determina a pelagem chinchila. O alelo CH determina a pelagem Himalaia e o alelo Czinho-A determina a pelagem albina. A ordem de dominância entre eles é Czão maior que CCH, maior que CC, maior que CA. Letra A. Considerando os cruzamentos entre um macho Czão, Czinho CH e uma fêmea Czinho H e Czinho A, quais os possíveis fenótipos dos descendentes deste cruzamento? Então, é um macho Czão, Czinho CH, com uma fêmea Czinho H, Czinho A. Bom, fazendo-se a distributiva, vamos encontrar Czão, Czinho H, Czão, Czinho A, Czinho CH, Czinho H e, por último, Czinho CH e Czinho A. Bom, os possíveis fenótipos desses descendentes vão ser determinados pelos seus alelos dominantes. Então, aqui, o alelo dominante é o Czão, ou seja, pelagem selvagem, Czão, pelagem selvagem. O segundo na ordem de dominância é Czinho CH, Czinho CH. Então, os fenótipos serão selvagem e chinchila, com 50% de possibilidade
possibilidade de cada fenótipo. Bom, letra B. Bom, letra B. Embora sejam fenotipicamente diferentes, porque não podemos afirmar que esses coelhos são de espécies diferentes, de acordo com a genética, como provavelmente surgiram diferentes alelos nesses animais. Bom, pode-se afirmar que são da mesma espécie, pois, apesar de possuírem alelos distintos, esses genes se encontram em um mesmo locus. Então, apesar deles serem a mesma espécie, que são os coelhos, uma diferença desses alelos nos locus, como pode-se observar aqui, vai acabar trazendo uma diferença apenas fenotipicamente, podendo ser próximos no genótipo. E, de acordo com a genética, os diferentes alelos surgiram nesses animais por conta de mutações do DNA ou os erros da multiplicação do DNA para os genes de um mesmo locus. Na 5, uma planta que produz rabanetes redondos foi cruzada com outra que produzia rabanetes alongados, resultando no surgimento de 100% de plantas que produziam rabanetes ovais. O cruzamento das plantas que produziam rabanetes ovais gerou 30 plantas que produziam rabanetes redondos, 62 que produziam rabanetes ovais e 34 que produziam rabanetes alongados. Qual o tipo de herança ligado à determinação da forma dos rabanetes produzidos por essa espécie de planta? Bom, a herança ligada a essa determinação é a dominância incompleta, porque, tendo em vista que o indivíduo heterozigótico não apresenta o fenótipo de nenhum dos dois indivíduos homozigóticos, então o surgimento entre rabanetes alongados e rabanetes redondos acabou surgindo em rabanetes ovais. Então, não apresenta o fenótipo de nenhum dos dois. Não apresenta o fenótipo de nenhum dos dois indivíduos homozigóticos, e sim um fenótipo intermediário, não havendo dominância. Letra B. Demonstra os cruzamentos citados e os respectivos genótipos de cada um dos indivíduos envolvidos. Então, vou determinar R como redondo, A como alongado, e esse vai determinar o RA, que são os ovais. Então, Rzão, Azão. Vai formar RA e RA. Essa é a formação do primeiro cruzamento. Agora vamos fazer os genótipos do segundo cruzamento, que vai ser RA com RA, pois eles foram cruzados entre si. Então, vai formar Rzão, RA e Azão. Então, aqui podemos perceber 25% de redondo, 50% de oval e 25% de alongado. Bom, vamos a 6. Na tabela é demonstrado que o cruzamento 2 é entre brancos
e cinzas. O cinza é dominante sobre o branco. Então, vamos fazer o cruzamento. C, B, 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 C, B e B, B. Enquanto isso, o cruzamento 5 é entre preto, que é Pzão, Pzão, com branco, que é Bzão, Bzão. Então, vai dar P, B, P, B, P, B, P, B. Bom, no cruzamento 2 dá 50% de cinza, demonstrando que o cinza é dominante, e 50% de branco, pois, sendo recessivo, é homozigoto. E no cruzamento 5 deu 100% de branco, sendo assim, o preto é dominante ao branco. Bom, se machos de pelagem cinza provenientes do cruzamento 2 forem acasalados com fêmeas de pelagem preta provenientes do cruzamento 5, espera-se que entre os descendentes. Bom, vamos fazer a distributiva entre o indivíduo do cruzamento 2, perdão, o cruzamento cinza, então, CB com PB. Então, CP, CB, PB e BB. Bom, o cinza, ele é dominante, então vai ser cinza, corresponde a 2/4 ou meio. Preto, tanto preto como branco, é 1/4. Então, entre as alternativas é correta a letra E, pois é a que indica de 25% de pelagem preta, 50% cinza e 25% branca. Vamos a 7. Bom, vamos a 7, um heredograma que representa sistemas ABO e sistema RH. Bom, primeiramente, na A, considerando que o pai de João apresenta somente aglutininas anti-B no plasma, qual seu tipo sanguíneo segundo o sistema ABO? Bom, o tipo sanguíneo vai ser do pai, tipo sanguíneo do pai, vai ser A positivo, vai ser A, isso já dá para ficar claro no enunciado, pois no enunciado diz que ele apresenta somente aglutininas anti-B. Então, o único do sistema ABO que apresenta aglutininas anti-B é o A. Bom, agora, para determinar qual a probabilidade de João ter uma irmã com o tipo sanguíneo O. Bom, primeiramente, nós vamos ter que descobrir os genótipos em toda a cadeia. Então, vamos lá. Se o pai do pai de João tem fenótipo A, então ele vai ser IA alguma coisa. Com aqui a mãe do pai de João é B positivo, então vai ser IB alguma coisa. Como o pai de João é A positivo, então ele vai ser IA alguma coisa. Se ambos fossem homozigotos, então acabaria sendo do sistema AB,
como não é do sistema B, pode-se presumir que um dos dois, ou os dois, tenham izinho. Então, o pai de João vai ter izinho. Agora, os pais da mãe de João, o pai é, a mãe é A, então vai ser IA alguma coisa, e o pai é AB, então vai ser IA e B. A mãe sendo B, vai ser IB alguma coisa. Como ela é somente B e não AB, pressupõe-se que tem izinho. Agora é fazer os cruzamentos entre o pai e a mãe de João. Então, vai ser I, A e B, I, A, Izinho, IB, Izinho, Izinho, Izinho. E esse é o genótipo que pode determinar o sistema O. Como quer saber se vai ter uma filha menina, então é meio de possibilidade. 50% menino, 50% menina. E 1/4 de possibilidade de ser do sistema O. Então, vai ser 1/4. Multiplicando isso, temos 1/8. Ou 12,5%. Bom, agora 7B. Considerando que João nasceu com eritroblastose fetal e que sua mãe esteja grávida, explica por que existe a possibilidade de o futuro irmão de João também apresentar eritroblastose fetal. Bom, a mãe de João é RH negativo e João é RH positivo. E a eritroblastose fetal ocorre por incompatibilidade do sangue da mãe e do filho. A mãe tendo RH negativo e o filho RH positivo. Com isso, no nascimento, com o contato do sangue da mãe e do filho, vai gerar anticorpos contra o RH positivo. Então, a mãe que já manifestou eritroblastose fetal criou anticorpos, podendo afetar o próximo filho. Algo que, se não tratado com aplicação de soro, pode ser letal para a mãe e para o bebê, ainda no útero. Bom, na questão 8, uma fêmea marrom. Bom, nessa espécie, apresenta C, que apresenta dominância sobre C1, que apresenta dominância sobre C2, que apresenta dominância sobre Czinho. O Czão é preto, o C1 é marrom, o C2 é creme e o C3 é albino. Bom, como a mãe é C1, é marrom, então ela vai apresentar C1 alguma coisa, que não seja Czão. Bom, para saber esse segundo, vamos fazer ela foi cruzada com 3 machos diferentes, então vamos fazer da ninhada 1. Na ninhada 1, nasceu 5 pretos, 3 marrons, nenhum creme e 2 albinos. Se nasceu albinos, como ele é recessivo, então vai ter dupla homozigose, então é Czinho. O macho também vai ter Czinho. Como nasceu preto e ele é dominante, então tem que ter obrigatoriamente Czão. Então o macho é Czão. Czão e Czinho. Bom, nas alternativas, já pode-se excluir a alternativa A e a alternativa B, pois nessas alternativas apresentam que era homozigoto. Então, não é homozigoto, é heterozigoto, o macho 1. Vamos fazer da ninhada 2. Bom, a mãe é C1, Czinho. E agora é descobrir o macho. Bom, então ele obrigatoriamente vai ter o Czinho, pois nasceu albino, tem que ser dupla homozigose. Marrom, que é da mãe. E creme. O creme, ele é dominante somente sobre o albino, então vai ser obrigatoriamente C2. Então, pode-se
Então, pode-se apresentar a alternativa D como correta, pois a D é a que apresenta que o macho 2 era creme e heterozigoto. Aqui, creme de C2 e heterozigoto, C2 e Czinho. Bom, a 9 apresenta uma anomalia genética em um grupo familiar. Primeiramente, nós vamos determinar os homozigotos recessivos, que são os que apresentam anomalia. Então, é recessivo e é recessivo. O indivíduo representado pelo número 10, o indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética a seus filhos, calcula a probabilidade de ele ser portador desse alelo. Bom, tendo em vista que seus pais não apresentam anomalia, eles são heterozigotos. Então, é azão e azinho, pois os seus pais, ambos, apresentam a anomalia. Então, vão ser heterozigotos. Sendo assim, faz-se a... Bom, vamos fazer, então, a distributiva entre os pais. Então, azão, azinho, com azão, azinho. Vai ser azão, 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 azinho, azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Bom, como o indivíduo 10 não apresenta anomalia, então ele não apresenta a dupla homozigose para o alelo da anomalia. Então, ele tem essas três possibilidades do seu genótipo. Como ele está preocupado em transmitir o alelo da anomalia, que é o azinho, então essa probabilidade vai ser de 2/3. Ou aproximadamente 67%. Sendo assim, a alternativa D, que é a que apresenta 67%. 10. A probabilidade de um casal ter 2 filhos do sexo masculino e a probabilidade de esse mesmo casal ter 2 filhos, sendo uma menina e um menino, são respectivamente. Bom, vamos à probabilidade do casal ter 2 filhos do sexo masculino. Bom, é 50% de probabilidade de ser menino e 50% de possibilidade de ser menina. Então, vai ser meio vezes meio para ter 2 meninos. 2 meninos. Então, isso vai ser igual a 1/4. Bom, agora, na possibilidade de se ter um menino e uma menina, vai ser... Tem duas formas de se calcular, então pode ser no primeiro nascimento menino e depois menina, que é meio e meio, ou menina primeiro e depois menino, que também é meio e meio. Então, vai ser meio vezes meio dessa primeira possibilidade, mais meio vezes meio dessa segunda possibilidade, dando 1/4 mais 1/4, sendo 2/4, ou seja, meio. Bom, por último, a 11, analisando essa genealogia, quais os indivíduos representados na genealogia são obrigatoriamente heterozigóticos? Bom, esses aqui, como são
apresentam a doença, eles são obrigatoriamente homozigóticos recessivos. Então, mesmo que esse seja azão, azão ou azão, azinho, quando for feita distributiva, como esses indivíduos não apresentam a doença, eles serão obrigatoriamente heterozigóticos. Então, como todos esses provêm de uma mesma forma de genótipo, então os que serão obrigatoriamente heterozigóticos são 2, 1, 2, 2, 2, 3 e 2, 4. Bom, agora a letra B. Qual a probabilidade de o casal formados pelos indivíduos 2, 3 e 2, 2, 2 e 2, 3 ter mais 2 filhos, sendo ambos do sexo masculino e afetados? Bom, como dito na questão anterior, são ambos heterozigóticos. Então, ao fazer a distributiva, azão, azinho, azão, azinho, 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 a probabilidade de eles terem um filho afetado é de 1/4. A possibilidade de se ter um menino é de meio, assim como a possibilidade de ter uma menina. Bom, para se ter um filho com essas características, menino e afetado, vai ser feito meio vezes 1/4. Meio da possibilidade de ser menino e 1/4 da possibilidade de ser afetado, dando 1/8. Esse 1/8 vai ser multiplicado por 2 para a possibilidade de 2 filhos com estas características. Então, 2/8 ou, simplificando, 1/4. É isso, obrigada.